possível, e pediram realmente que houvesse uma ação em que houvesse uma obrigatoriedade de reunião unificada dessas entidades e uma cobrança mais organizada, mais administrativada, mais moderna. Então, a partir dali, isso foi incorporado na Lei de 73 e o Conselho Nacional de Direito Autoral, que começou em 76, com o caso Alberto Direito, começou a dura tarefa de organizar, às vezes tendo que ser um pouco mais firme nas decisões, às vezes mais, vamos dizer, agindo mais politicamente, mas de alguma forma fazendo os resultados que hoje estão aí, não é? Que estão aí às vistas, o direito autoral cada vez mais consolidado, as entidades na sociedade civil cada vez mais organizadas, cada vez mais o direito autoral podendo evoluir dentro do grande conceito internacional que nós, claro, estamos sempre ligados. Então, nesse primeiro introito, para dar mais ou menos uma situação histórica, eu gostaria de fazer uma brecha para uma questão de ordem que inclusive tem a ver com essa reunião que eu tive para vir para cá, que seria a seguinte. Nós todos aqui, eu sou presidente da BDA, claro que isso surge também de uma inquietação da diretoria da BDA, e todos nós realmente ficamos um pouco confusos de vir discutir trechos da proposta, de uma proposta de lei, sem que houvesse o contexto completo da lei, para que realmente a gente pudesse, até como falou muito bem o professor Murta, ter uma noção de, vamos dizer, de unidade também. Porque se você vai, às vezes, discutir o fragmento, acho que até o Jack, o estripador, ele estripava, mas tinha a noção da unidade, não é? A gente, é difícil você ir só no fragmento e não ter noção da unidade, né? Então, com isso, a primeira questão que eu faria seria se nós vamos ter, afinal, acesso, se houve alguma razão de não haver a distribuição do documento completo, e se todos teremos, então, acesso, através do site do Ministério, ou distribuição aqui mesmo no Congresso, do texto completo, até para conseguirmos nos posicionar melhor, embora vai ser um posicionamento pós-Congresso e não pré, não é? E em cima dessa, também dessa preocupação, construir uma ideia de uma proposta, que seria uma proposta até que eu já discuti com a diretoria da Associação Brasileira de Direito Autoral, a BDA, porque aqui quais são as nossas conclusões aqui do encontro? Nós, na verdade, tivemos uma ideia de que pudéssemos ser conclusivos em cada segmento. Essa que foi a ideia. Só que, a partir dos debates, das análises, houve realmente muitas concordâncias com algumas propostas e, claro, algumas dissidências. Houve algumas, vamos dizer, é difícil nós entendermos se houve realmente uma conclusão realmente definitiva no final de cada segmento. Isso acontece mesmo, faz parte da democracia e é digno e importante que seja assim, que não haja realmente, essa é a forma democrática de se discutir e evoluir assuntos, não é? É colocar os assuntos e permitir esse debate, e com isso o Ministério da Cultura, claro, tem todas as honras de ter proporcionado isso. Agora, o que fazer, essa que seria a questão de ordem, o que fazer então com vamos dizer, com esses resultados tão ricos que estão surgindo desses congressos, de realmente composições diversificadas de ideias, como fazer então para consolidar isso, para que isso realmente possa vir um projeto de lei que todos esperam, que tenha o equilíbrio, que tenha garantida a proteção do direito autoral. Então, uma proposta que a BDA está encaminhando, e que eu já encaminhei, então, ao secretário de Políticas Culturais do Ministério, é que se crie uma comissão de especialistas, autoralistas, com a maior neutralidade possível, que represente determinadas inquietações da sociedade e também dos autores, quer dizer, uma comissão que realmente seja plural, mas enxuta, vamos dizer, de técnicos autoralistas do que representantes,
que representantes dessa ou daquela entidade, aí você também tem que atender a todo um segmento, fica difícil. Mas se você puxar e colocar realmente os especialistas com credibilidade, como até é o caso de um dos maiores, professor Manuel Santos, e outros, acredito que poderá ser consolidada, então, essas informações de hoje, esses debates, essas conclusões, essas dissidências, e se criar realmente um instrumento que possa ser apresentado aí, sim, à consulta pública, etc., com muito mais, vamos dizer, harmonia e muito mais consenso. Então, essa proposta que eu apresentei ao secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, como eu sei que ele vai fazer vamos dizer, o pronunciamento de fechamento do Congresso, foi colocada, e vamos ver se ele vai poder, talvez, encaminhar ao ministro ou ter alguma notícia a respeito a dar a nós. Aguardaremos as palavras do secretário. Então, fechando essa pequena intervenção, eu gostaria, então, de falar, e vou falar rapidamente sobre essa questão, que seria o segmento como o Manuel Santos falou que começou antes da hora, então acredito que eu tenha uns 5 minutos ainda para falar. Tem bastante tempo, ótimo. Que é o seguinte, como o ministro Carlos Matias de Souza falou, nós realmente, e acredito que nós tenhamos sido escolhidos aqui para o debate, porque nós tivemos já do lado de lá como presidentes de um Conselho Nacional de Direito Autoral que cuidou mesmo de regulamentar na área administrativa, de fiscalizar e de orientar o cumprimento de normas tanto brasileiras como estrangeiras no Brasil. E com isso, claro, com alguns temperamentos, de dificuldades de conseguir consolidar isso, tivemos que fazer realmente uma ação forte para que a lei pudesse, então, ser entendida e compreendida e que se desse o primeiro impulso de uma organização mais, vamos dizer, mais coerente das entidades de autores para que a coisa, vamos dizer, funcionasse e que realmente foi esse impulso que os próprios autores, como eu falei, que reivindicavam, né? E autores aí de grande gabarito, como eu falei, e todos os que se seguiram, os grandes pensadores da música brasileira, que queriam essa solução e que se mostrou uma solução realmente viável, com defeitos, com problemas, claro que existem, mas, de qualquer forma, é um caminho, que é o caminho também adotado no mundo inteiro, da gestão coletiva, foi um dos grandes caminhos que se encontrou, entre outras múltiplas questões que foram surgindo a partir da implementação da primeira lei regente de direitos autorais no Brasil. Então, não foi uma tarefa realmente fácil, porque nós tínhamos a pressão da sociedade, tínhamos a pressão do Ministério, dos poderes constituídos, e tínhamos que resultar concretamente em cumprimento da legislação. Então, vamos dizer, comentário sobre essa parte, que até começaria até antes no artigo 6º. Artigo 6º-A. Gostaria que colocasse na tela. Fica criado o Instituto Brasileiro de Direito Autoral, IBDA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério da Cultura, com sede e foro na capital federal, podendo estabelecer escritórios ou dependências em outras unidades da federação. Ou seja, o artigo 6º diz que voltaria um órgão, né, nos moldes do Conselho Nacional de Direito Autoral. É algo que eu, pela minha experiência e pelo que eu sempre defendi, inclusive no meu livro de 98, agora a segunda edição ano passado, eu defendo que o Estado tenha realmente que estar presente e tenha que participar da consolidação das leis, da proteção do direito de autor. Isso é inegável, inclusive, nós lembramos a triste história